26 anos, né? Pelas imagens, o que a gente vê é que ele se sentiu mal mesmo, porque parece que ele cambaleou, né, doutor? O que as imagens sugerem é que ele tenha tido algum tipo de tontura naquele momento, que é uma das manifestações clínicas da arritmia cardíaca. Infelizmente, acabou evoluindo para uma situação mais crítica, que depois se confirmou através da morte súbita. Certo. E que chamou a atenção de muitas pessoas, porque, afinal de contas, ele tem apenas 26 anos. O que é uma arritmia, doutor? A arritmia, a rigor, é um distúrbio do ritmo cardíaco. Parece redundante, mas é exatamente isso. Você pode ter arritmias onde a frequência cardíaca, o número de batimentos aumenta, nós chamamos de taquicardia, e nós podemos ter aquelas arritmias onde os batimentos batem mais devagar, que são chamadas as bradicardias. As duas são importantes e muitas vezes precisam de algum tipo de tratamento. Tá certo. Agora, qualquer pessoa em qualquer idade pode ter um mal súbito, assim como teve esse menino? Sim, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. É claro que essa incidência, 320 mil mortes, que é realmente a estatística correta, o maior número acontece entre 60 e 70 anos de idade. Ah, ele fala assim, doutor. Mas... Por que todo médico que vem aqui diz que depois dos 60 você tá feito? Não Olha, é doutor, que... não tem um médico que vem aqui que diga, nossa, depois dos 60 só alegrias na tua vida. Não, é assim, isso é estatística. É estatística. Então os dados mostram... Então a maioria é depois entre 60 e 70. É mais frequente. Mas é pura arritmia? A maioria das vezes, sim. Mas a pessoa, é possível ela ter uma arritmia e nem saber? Ou de repente começar a ter? Sim. Muitas vezes, infelizmente, como nesse menino, a primeira manifestação da arritmia foi a morte súbita. Puxa. Ele não teve chance de tratamento. Muitas vezes a arritmia dá sinais. Pessoas que sentem palpitação, coração disparar, tontura, dor no peito, mal-estar, que já desmaiaram. Essas pessoas precisam procurar atendimento médico porque a arritmia tem tratamento. Existem opções de tratamento e você tem como evitar a morte súbita. Bom, nem sempre quem tem tudo isso, que eu vou pedir para você falar devagar, que eu preciso anotar aqui, desmaio, que já desmaiou. Desmaio, tontura. Quem tem tontura, mas tontura frequente, assim? Frequente, muitas vezes relacionada à atividade física. Tá. Toda vez que você tiver algum sintoma... Vai subir uma escada, por exemplo, fica tonta, faz um exercício, fica tonta. Perfeito, concordo. O que mais? Palpitações. A pessoa muitas vezes refere que ela sente o coração bater diferente, ou mais rápido, palpitação, ou mais lento. Sem motivo aparente. Porque às vezes você vê uma pessoa que você gosta ou recebe uma notícia e ele acelera um pouco, mas sem motivo ele começa a acelerar. Exemplo, sentado, vendo televisão, o coração dispara. Isso não é normal. Tá, tem que procurar para fazer um exame. Que exame se faz para saber sobre a arritmia? O mais importante nós chamamos de anamnese, que é a história clínica. Então, anamnese e exame físico. Então, você procura o médico, ele vai perguntar para você se você tem algum sintoma, quais são as características desses sintomas, em que circunstâncias que surgem, por exemplo, essas palpitações. Ele vai também se interessar muito pelo seu histórico familiar, porque nós sabemos que existem alguns tipos de doenças e arritmias que estão muito relacionadas à hereditariedade. Então, pessoas que têm na família outras pessoas que tiveram mal-estar, palpitação ou histórico familiar de morte súbita, essas pessoas precisam ser avaliadas, porque elas têm uma chance maior de desenvolver esse tipo de problema. Você falou desenvolver, então a pessoa não nasce assim, ela pode começar a ter arritmias. Perfeito. Você pode ter arritmia, que nós chamamos de congênitas, a pessoa nasce com um problema. Mas aí é genético? Pode ser genético, aí seria hereditário. Então é um problema que ele herdou de maneira hereditária. Pode acontecer? Sim, claro. Pode ser hereditário? Concordo, sim. Existem doenças que são hereditárias que aumentam a chance de você ter arritmia. Mas pode não ser também? Pode, você pode adquirir doenças. Por exemplo, como que você previne a morte súbita? Você previne a morte súbita primeiro tendo um estilo de vida adequado. Exercício físico, manutenção de peso, alimentação, para que você evite algumas doenças, por exemplo, como infarto. O infarto é a maior causa de morte súbita no mundo. E em jovens, normalmente ele é fatal, né? Sim, 50% dos infartos são fatais. Então é a maior causa. Só metade chega no hospital. Nossa. Então é uma doença extremamente grave. Nas pessoas mais jovens existem outras doenças, eu posso até citá-las, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, que é um músculo que tem ele é mais espesso, mais grosso, displasia ritmogênica. Então o médico sabe. Aqui no Brasil, ainda em algumas regiões, doença de Chagas é um problema. Então essas pessoas, elas devem ser
inicialmente diagnosticadas e depois tratadas. Existem tratamentos específicos. Doutor, o senhor está querendo dizer, então, que uma pessoa que não tem esse elemento hereditário ou que não nasceu com uma arritmia, ela pode desenvolver uma arritmia, pode vir a ter em qualquer fase da vida uma arritmia, até devido ao modo de vida, alimentação e cuidados com a saúde? Sem dúvida. Isso que é importante. Porque modelo, assim, não estou querendo adivinhar nada, não. Eles não se alimentam tão bem, eles passam, né? Tem que fazer um regime, né? Me parece que ele era vegano, inclusive, com algumas restrições, porque tem que obedecer aquele peso, como em algumas outras profissões, você tem que fazer algumas outras coisas. Então, uma pessoa que não se alimenta direito ou que tem uma vida, não é o caso dele, mas desregrada, pode estar desenvolvendo uma arritmia. Qualquer tipo de alteração alimentar, você deve corrigir ou o excesso do alimento ou a falta Também faz mal. da ingestão dos... Você tem uma quantidade diária para você ingerir daqueles chamados macronutrientes. Proteína, carboidrato, gordura, você tem que ingerir aquela quantidade ideal para você. Cada indivíduo tem o seu gasto energético basal. Então você tem que seguir esse gasto energético basal e suprir essas necessidades diariamente. Você não pode, por exemplo, retirar uma alimentação do dia, uma das principais alimentações, jejum prolongado. E retirar alguma coisa, por exemplo, ele vegano e outros, né? Outras pessoas que também não ingerem carne. O vegano é até, né? Vai além disso. Mas pessoas que fazem restrição à carne, por exemplo. Ela vai buscar a proteína. Tem que buscar. Tem que buscar proteína naqueles alimentos que tem aquela proteína específica que ele deixou de ingerir por Mas o corpo retirar a carne. precisa de proteína. Sem dúvida nenhuma. Se não come carne, não dá para virar vegetariana, é isso que eu estou querendo dizer, nem vegano, sem orientação médica, dá? De forma alguma. Nem sei, não deve ser o caso do menino, mas não pode. Não, você tem que substituir aquela proteína animal por uma outra proteína que tem as mesmas características, senão você vai ficar com alguma deficiência proteica. Uhum. Vamos até lá, o que é aquele boneco lá? Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui que o doutor vai mostrar pra gente. É desfibrilador, não? Isso. Não, é? É um desfibrilador. E se tivesse usado, no caso dele, não sei se deu tempo, porque ele, né, já caiu morto. Hoje eu tava vendo TV pela manhã e eu vi um acidente que aconteceu na Guilherme Drummond Vilares, lá no bairro do Morumbi. Um caminhão ia entrar numa loja de plantas, e acho que penso eu, o motorista, o motoqueiro, né, motociclista, vinha pela direita do caminhão e ficou embaixo dele. E os bombeiros ficaram muito tempo tentando fazer a ressuscitação desse menino que foi parar embaixo do caminhão. E aí até perguntaram, mas se tivesse aí o desfibrilador, por que eles não usam tal? Porque diz que primeiro tem que fazer a massagem cardíaca. É verdade, doutor? Não. Não. É assim, por que nós optamos por trazer a única maneira de você reverter uma parada cardíaca por fibrilação ventricular, que é a arritmia extremamente grave, que na maioria das vezes é isso que acontece, é esse aparelho. É obrigatório agora em alguns lugares, de uns tempos pra cá, não é? Não tem uma legislação ainda nacional. Mas, por exemplo, todo campo de futebol tem que ter, não é? Porque já morreram jogadores assim. Sim, mas aí você está pensando só nos atletas. E as pessoas que estão assistindo? Que às vezes sofrem mais do que o jogador. Não, muito mais. Então... Pra dizer a verdade, devia ter pra torcida toda, mas não tem, não. Isso. Mas pra eles, pelo menos, já tem lá, porque já andaram morrendo assim. Claudete, o que você falou é extremamente importante. A pessoa que mais sofre no jogo, quem que é? É quem está assistindo. É verdade. Não é o jogador. Eles estão ganhando bem, né? Perdeu, ganhou, ganhou. É verdade. Agora a gente, nosso coração é na boca. Então, sem esse aparelho, esse, por exemplo, chama-se desfibrilador externo automático. Mostra aqui, ó. Ele, só para exemplificar, eu ligo o aparelho e ele permite, depois de um treinamento muito simples, básico... Conecte as pás no tórax do paciente. Ele conversa... Essas são as pás. Tá. Então, aqui dentro tem pás adesivas que você vai colocar no tórax do paciente. Qualquer idade? Qualquer idade. Existem pás específicas para recém-nascido, crianças. As ambulâncias têm isso, será? Nem todas. Olha lá, tá vendo? Tem as ambulâncias que não têm... Bom, às vezes não tem nem ambulância, né, doutor?
Bom, Deveriam. deveria ter, na maioria das ambulâncias, porque alguns fazem transporte que não estão ligadas diretamente a suporte básico ou avançado de vida. Então, você faz transporte simples, por exemplo, para fazer exames simples, você não precisa de um desfibrilador em todas as ambulâncias. Mas, em locais onde existe uma grande circulação de pessoas, em praças de esporte, shopping center, aeroportos, você tem que ter. É como uma brigada de incêndio de uma empresa. Sim. Toda empresa, pátios industriais grandes, parques industriais grandes, você tem que ter a cada determinada distância um desfibrilador. E pessoas treinadas como você treina as pessoas, por exemplo, nas Na brigadas de incêndio. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você identifica aquela imagem que nós acabamos de ver, uma pessoa perdeu a consciência. Vamos colocar de novo a imagem aí no ar do menino. Ele tá indo, se sente Caminhando. mal. Aí o doutor vai me dizer o que deveria ser feito na hora, assim, imediatamente. Todo mundo percebe que ele vai cambalear, parece que sentiu uma vertigem, uma tontura, não se sabe, passa mal. Essa que é a verdade, que isso é nítido. Vai cambaleando e cai. Pronto, essa é a situação, Claudete. A partir daqui, o que eu tenho que fazer? Tá. Se eu conheço a pessoa, eu vou perguntar o nome dela e vou estimulá-la. Alô, Claudete, você tá bem? Aí a primeira coisa, ela não responde. Então, não responsividade é o primeiro aspecto. O segundo, olho rapidamente e observo se existe uma respiração anormal ou ausência de respiração. A partir desse momento, uma pessoa que não responde... E como que você vê isso? Coloca... Você vê o tórax se movimentando. Tá, só aí. Não pega pulso, nada? Perfeito. Tá. Até aí, então, não falamos em pulso. Tá, não falamos. Eu identifiquei que provavelmente essa pessoa se encontra numa parada cardiorrespiratória. Tá. A partir daí, o que eu preciso? Chamar ajuda. Eu aponto para você, para uma pessoa especificamente, às vezes são várias pessoas, e você fala assim, chama aí alguém, chama a ambulância, liga para o 192, liga para o SAMU. E ninguém liga, então eu tenho que falar, Claudete, liga para 192. Você liga. Aí sim, se você... As pessoas que são treinadas vão checar pulso. Mas você não precisa checar pulso. Se você Basta for treinada... olhar, chamar... Pronto, eu vou começar. O que é chamar ajuda? Chamar ajuda é chamar isso aqui, é desfibrilador. Enquanto o desfibrilador não chegar, aí eu vou iniciar as manobras de... Tem que ficar fazendo. Você não vai parar, você vai fazer a massagem cardíaca, 100 a 120 movimentos por minuto. Como é 120 movimentos? Tem que ser rápido. 100 a 120 compressões por minuto. É muito rápido, altamente cansativo. E qual o lugar certo de fazer? Aqui, vocês estão vendo nesse local, ele está representando o externo, que é o osso que fica bem no meio do tórax. Vamos levantar um pouquinho, esse daqui. Isso, É? essa parte aqui. Esse é o externo. É aqui que você vai fazer a Um compressão. palmo mais ou menos abaixo do pescoço, assim? 3 dedos acima do final do externo aqui. Quando começa a esse barriga, ossinho aqui? esse ossinho. Ah, tá. 3 dedos acima. Pronto, Tá. você está na região correta para você fazer a massagem. A posição correta de você fazer a massagem, aqui não dá, porque eu sou baixinho, aqui é grande, mas você tem que esticar os braços sem dobrar os cotovelos. Peraí, vamos pro chão. doutor. Vamos pro chão. Vamos pro chão. Excelente. Segura o boneco que eu levo. Vamos pro chão, vamos fazer aqui já para mostrar direito como você pode salvar a vida de uma pessoa, mesmo sem o aparelho. Lembrando que o desfibrilador é muito importante. Fundamental. E seria, então, fundamental que fosse lei realmente, que tivesse em tudo quanto é lugar, até na torcida. Então, só repetindo, avaliei responsividade, não há movimento do tórax. Identifiquei que é uma parada cardíaca, chamei ajuda, que é chamar desfibrilador. Aí eu vou colocar essa região da mão, da mão, sobre o externo, a outra mão aqui, e eu não vou dobrar o cotovelo, eu vou jogar o meu tórax. Esse peso é importante. Observe esse clique. Sim. Direto? 100 a 120 compressões por minuto, Claudete. Isso aqui é muito cansativo. Mas eu posso estar revezando com outra pessoa? Perfeito. A cada 2 minutos eu vou revezar. Para não perder a força. Porque você começa naturalmente a perder eficiência na massagem. Então você troca porque a próxima pessoa vai conseguir ter eficiência de 100 a 120 batimentos. Doutor, se eu dobrar, eu não estou colocando a força necessária. O que acontece é que você vai cansar mais. Tá. Quando eu dobro, eu estou usando o braço. Mas o que acontece lá com o coração, que é uma bomba, quando a pessoa faz isso? Ô, Claudete, perfeito. Imagina uma caixa torácica, eu comprimo, o coração se esvazia. A hora que eu solto o tórax, ele se enche de sangue. Eu comprimo, se esvazia.
A hora que eu volto, o movimento completo, permito o retorno do tórax, ele se enche de sangue. Então, estou bombeando sangue para o corpo. Claro que não é um sangue ainda com uma oxigenação adequada, ele está sem respirar. Mas isso, se você consegue manter essa manobra de ressuscitação e você perde a cada minuto 10% de chance de reanimar. Se em 10 minutos eu não tiver desfibrilador, provavelmente eu tenho um caso de morte. Eu posso recuperar se eu tiver o desfibrilador. De tal forma que se eu chegar com esse aparelho até 5 minutos, eu aumento a chance para 50%. Aí no aparelho que você estava mostrando, ele vai pedir, coloque as pás no tórax. O paciente aqui tem 2 placas adesivas. Então, eu vou colocar uma placa próxima ao ombro direito e outra embaixo do mamilo. Embaixo da mama. São 2 plaquinhas que grudam no corpo? Tá grudado. Dentro desse saquinho? Isso, tá grudado. A partir daqui ele não vai sair mais, mesmo durante a massagem. Então, ele vai analisar o ritmo. Se porventura ele identificar um ritmo que se chama fibrilação ventricular, que é o ritmo que merece o choque, ele vai avisar, afaste-se, choque no 3. Afaste por quê? Se você tiver com a mão na pessoa, você vai tomar choque. E pode ter uma parada cardíaca. E é um choque? Você? Claro, se você tomar o choque, esse choque cair num momento específico do ciclo cardíaco, ele pode desencadear uma arritmia. Mas no paciente que está ruim, ele pode fazer voltar esse paciente? Olha, você vai fazer o Ctrl Alt Del. O coração, você despolariza todas as células e você espera a célula responsável pelo marcapasso cardíaco normal reassumir o ritmo. É isso que ele faz, ele dá um choque, ele despolariza todas as células e espera a célula normal retornar. Doutor, vamos levantar aqui. Vamos. Agora, em quanto % salva vidas o desfibrilador? Se eu conseguir até 5 minutos esse aparelho, ele aumenta para 50% a chance de recuperação. Lembre-se que eu tenho 10% a menos a cada minuto. Tá. Eu aumento muito a chance dessa pessoa sobreviver. Agora, se eu não tiver desfibrilador, se eu estou numa praça de esportes, tem uma parada cardíaca e não há esse aparelho, dificilmente essa pessoa será recuperada. Só se for uma obstrução aérea e aí o mecanismo de parada é uma asfixia. Mas de qualquer forma, temos que tentar, não é? Não, você tem que ter o desfibrilador. Não faz sentido não hoje. faz sentido não ter mesmo. Não faz sentido. Por exemplo, um evento como a São Paulo Fashion Week, com tantas pessoas, né? Tanto na plateia como desfilando. E o pior é que o evento continuou, né? O menino morreu, saiu de lá morto e o evento ainda continuou como se a vida não valesse mais nada para ninguém mesmo. Agora, deveria ter. O que você, como médico, acha que deve acontecer? Tem que virar lei. Isso é muito importante que as instituições, elas fazem isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia luta muito por isso. As sociedades regionais de cardiologia, no nosso caso aqui, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que é a SOCESP, a Sociedade do Rio, enfim, do Brasil inteiro, elas lutam para que isso se transforme numa lei e que isso seja obrigatório, porque isso salva a vida. E o treinamento é simples. Certo. Como a brigada de incêndio, todos podem ser, né, treinados numa grande indústria, numa fábrica, numa pequena. O importante é que tenha. Então, vou chamar a atenção aí de quem faz as leis nesse país, né? Tanta lei boba, que não vale pra nada. Lei tonta, que não vai ajudar o ser humano e o brasileiro em nada. Por que vocês não param aí pra ouvir os médicos, os cardiologistas, as sociedades de medicina, as associações, para criar uma lei que de verdade vai salvar vidas? E vidas, como vocês viram aí, muito jovens, muitas vezes, como já aconteceram vários casos no Brasil. Eu queria agora só a sua palavra final para quem está vendo o nosso programa lá em casa sobre a arritmia, então. Sentiu alguma coisa, corre para o médico, né? Não encare, não menospreze sintoma. O dia que você tem algum tipo de sintoma, palpitação, dor no peito, falta de ar, cansaço, que você acha, não é porque meu dia foi muito difícil, é porque eu passei uma situação de estresse, não menospreze esse sintoma. Procure ajuda, os médicos estão preparados para atendê-lo, estão preparados para fazer o diagnóstico correto, te tratar de maneira adequada. Doutor, pega aquelas fichinhas para mim, por favor, que eu preciso agradecer a sua presença aqui no programa e quero deixar aqui um contato. E-mail, dá para responder? Pode, claro. Pode. Hoje eu não consegui fazer perguntas, estamos ao vivo, mas eu queria mostrar isso para vocês. É cardiologia... SJC. SJC, tá aí no vídeo ou não? @uol.com.br.
tá no vídeo, tá dando para anotar aí. Mande as perguntas que eu respondo. Muito obrigada, eu quero agradecer ao Dr. Fábio Batista, cardiologista, aqui no nosso programa. Uma boa Obrigado. tarde. E Boa obrigada tarde. por terem vindo no feriado, né? Foi um prazer. E assim a gente salva vidas, não é Verdade, verdade? verdade. É, porque às vezes você identifica esses sintomas, vai no médico que estava lá com uma arritmia que poderia provocar coisas mais sérias. Obrigada, doutor. Obrigado.